Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com o AutoCAD, então eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho sobre esse programa que a gente vai usar para representações gráficas, então a gente vai usar para desenho técnico. A gente usa muito o AutoCAD na engenharia, mas ele é usado também para várias outras áreas. Bom, a gente vai primeiramente então abrir o AutoCAD, eu estou aqui na minha área de trabalho, e eu achei o ícone aqui, vocês vão procurar na tela de vocês, o A vermelho do AutoCAD. A minha versão é a 2018 em inglês, se vocês têm outra versão instalada não tem problema nenhum. Que elas não têm, as versões recentes não tem muita diferença de uma para outra. Sempre muda alguma coisinha, mas nada que vai mudar nesse primeiro momento de aprendizagem do AutoCAD para nós. Então eu vou abrir o programa com um duplo clique nele. E sempre que a gente abre o AutoCAD, ele abre nessa tela inicial. Eu abri ele pelo ícone do programa. Se eu tivesse aberto um arquivo diretamente, ele não abriria nessa tela inicial, ele abriria direto no arquivo. Mas, como eu estou começando agora, eu abri o ícone do AutoCAD, então ele me mostra essa tela de início. E essa tela é dividida em duas partes, Learn, que é aprendizado, e Create, que é criação. Nessa tela de criação, ele me mostra aqui o ícone principal, que é para a gente dar início, ou Start Drawing, que é para começar um desenho. Que se eu clicar aqui, eu vou abrir então uma tela de desenho, um arquivo novo de desenho. Eu tenho algumas opções aqui de abrir arquivos. Aqui no meio eu tenho os meus documentos recentes, então ele me mostra os últimos arquivos que eu abri no AutoCAD nesse meu computador. Então, à medida que vocês vão trabalhando no AutoCAD, vocês vão abrindo vários arquivos, os últimos sempre ficam aqui. Aqui do lado a gente tem notificações, ele dá alguns avisos. E a gente tem essa parte do Autodesk 360, que é uma comunidade online que existe para a gente tirar dúvidas, para a gente obter mais conhecimento, a gente encontra fóruns e várias outras coisas. Então, nessa tela aqui a gente usa para começar trabalhos ou para abrir trabalhos recentes. Normalmente a gente vai fazer assim. Quando a gente não começou ainda, a gente vem nesse espaço aqui para começar um arquivo do zero. Quando a gente quer continuar um que a gente estava trabalhando nos últimos dias, a gente pode procurar ele aqui nos últimos arquivos. Se ele não está aqui e eu quero abrir algum arquivo que está no meu computador, eu venho aqui nessa opção Abrir Arquivos. Eu disse que a gente tem dois ambientes aqui, duas telas, tela de criação e a tela de aprendizado. Então, se vocês clicam aqui nesse texto Learn, ele vem para essa segunda tela, onde ele vai mostrar alguns vídeos e informações que são tutoriais, que são documentos com dicas de como a gente utilizar os comandos, com informações a respeito do AutoCAD. Então, se vocês tiverem uma conexão na internet e vocês clicarem em qualquer um desses vídeos, ele vai mostrar para vocês esses tutoriais. Aqui nessa parte de recursos online, ele tem um espaço, um material de treinamento que serve para desenvolver mais vocês no uso do AutoCAD. Então, depois que vocês tiverem essa noção inicial do software e vocês quiserem alguns documentos ou algum lugar para procurar mais informações, vocês vão achar muita coisa na internet. Mas nesse espaço aqui, da Autodesk mesmo, eu particularmente acho muito bom. E a gente consegue explicações sobre os comandos bem detalhadas e com uma qualidade muito boa. Então, se vocês clicarem aqui, ó, ele vai abrir no navegador de vocês esse guia do AutoCAD. Ele está em inglês aqui no meu, ó, mas se vocês forem aqui no cantinho da direita de cima, vocês podem trocar o idioma. Então, eu posso colocar aqui em português. E ele vai me dar, então, as mesmas informações agora em português. Vocês podem ver que os comandos, quando vocês encontrarem aqui, a maioria vai estar em inglês, porque é o mais usual, tá? A gente tem a opção do AutoCAD em português, mas o inglês ele é muito mais utilizado. Então, é mais comum a gente encontrar
mesmo nas explicações em português, nos tutoriais em português, o uso dos comandos em inglês. Então, vocês podem ver por essa figurinha inicial aqui, ó, que ele me mostra alguns comandos, que são esses nomezinhos aqui em inglês, todos em inglês no caso, porque é muito mais usual a gente trabalhar com eles em inglês do que em português, tá? Eu disse para vocês que eu preferia que vocês instalassem o AutoCAD em inglês, mas se por acaso vocês preferiram instalar em português, não tem problema, tá? Vocês vão conseguir utilizar igual. Eu vou mostrar para vocês os comandos tanto em inglês quanto em português. Tá? Então, eu vou fechar essa tela aqui, só queria mostrar para vocês esse guia, então, que vocês podem utilizar em conjunto com aquela apostila que eu coloquei no portal, para tirar dúvidas e aprender mais coisas sobre o AutoCAD. Então, eu vou fechar aqui. E para a gente começar, eu vou vir aqui nessa tela Create e a gente vai trabalhar então num arquivo novo. Eu não mostrei nada para vocês sobre o que está aqui em cima, ó, porque aqui é a parte das guias e dos painéis onde a gente encontra os comandos e a gente vai ver isso quando a gente começar a desenhar. Aqui, inclusive, eles estão travadinhos, que a gente não está num lugar que a gente possa usar esses comandos. Então, eu vou começar um arquivo novo, eu vou clicar aqui no Start Drawing. A gente poderia também, gente, clicar aqui nessa folhinha em branco, ou clicar aqui nesse maisinho. Nesses três locais, a gente consegue abrir um arquivo novo. Eu vou clicar aqui, então. E ele vem, então, para o ambiente de trabalho do AutoCAD. Ele tem essa tela preta, essa é a tela padrão de desenho do CAD, mas a gente tem a opção de trocar essa cor no momento que a gente quiser. Então, se eu preferir trabalhar com a tela branca, eu posso trocar. Se eu quiser colocar um cinza, eu posso trocar. Qualquer cor que eu quiser. O objetivo de usar essa tela preta é porque ela cansa menos os olhos. E a gente tende a passar muitas horas trabalhando no computador, inclusive no AutoCAD. Então, para a gente cansar um pouquinho menos, para a gente ficar mais confortável, eles trazem essa tela preta. Mas é opcional, depois a gente pode trocar, se vocês acharem mais interessante. Para a gente começar, então, a entender a interface do AutoCAD. A gente tem aqui em cima esse A, que é a guia principal, a guia de início do AutoCAD. Se vocês clicarem nele aqui, ele abre esse menu, onde ele tem aquelas opções padrão de todos os programas que a gente usa. Criar um novo, abrir um arquivo, salvar como para trocar o lugar ou com outro nome, importar, exportar, entre outras opções. E aqui também ele me mostra aquela lista de documentos recentes, para eu não precisar, se eu estou trabalhando com um arquivo, eu não preciso voltar para aquela tela inicial para encontrar isso. Então, a qualquer momento eu posso clicar nesse menu de início e encontrar esses documentos recentes. Aqui a gente ainda tem uma caixinha de opções, que a gente vai trabalhar com ela mais para frente, que a gente vai ter então como mudar a cor do AutoCAD, o tamanho do cursor, configuração de unidades, muitas coisas que a gente pode trocar no AutoCAD e configurar de acordo com a nossa preferência. E também eu poderia clicar aqui para sair, mas não é o caso. Vou clicar aqui fora, só para fechar esse menu, para a gente continuar falando sobre a interface do CAD. Aqui em cima, nessa guia superior, a gente também tem aquelas opções: arquivo novo, abrir um arquivo existente, salvar como, imprimir. Aqui eu ainda tenho o desfazer e o refazer. Vocês vão perceber que à medida que vocês colocam o mouse de vocês em cima dos ícones, ele mostra o nome do comando. E ele mostra o nome e também mostra um atalho. O que isso quer dizer? Que todos os comandos, as funções do AutoCAD, a gente pode ativar clicando em um ícone, então nessas figurinhas aqui, ou aqui, qualquer uma dos ícones que a gente tem na tela, ou usando um atalho de teclado. Então, vocês podem perceber que todos que vocês colocarem o mouse em cima, ele vai dar o nome, nesse caso aqui o Save, e o atalho, que é o que? Save. Aqui, o imprimir, o atalho é Plot. Desfazer, o atalho é U. Então, vocês podem ir observando isso enquanto a gente vai conhecendo a interface.
Aqui a gente tem as guias com os comandos do CAD. A gente tem essa guia Home, que é onde a gente encontra os comandos de desenho, de modificação, de anotação, camadas, blocos, propriedades, grupos, utilidades, as opções de recortar, copiar e colar e as opções de vistas. Para quem está com o AutoCAD em português, isso daqui é um pouquinho diferente. Os desenhos são os mesmos, tá? Os comandos são os mesmos, mas os nomes deles são diferentes. Tanto aqui das guias, como dos painéis, que são esses aqui, como dos comandos em si, tá? Então, o desenho vai ser sempre igual. Se vocês estão com uma versão do AutoCAD mais nova, como 2019, 20 ou 21, os desenhos mudaram um pouco, mas nada que faça vocês confundirem. Ele mudou bem pouquinho as cores, a forma como está desenhadinho, mas o básico é a mesma coisa, tá? À medida que a gente vai usando os comandos, eu vou passando para vocês os nomes deles em português também, tá? Bom, então, essas guias, esses painéis e esses comandos, eles servem para a gente ativar as funções do AutoCAD. Então, ativar o comando linha, ativar o comando copy, ativar o comando texto e assim por diante. Esse espaço em preto é a área de desenho, então é aqui que a gente vai fazer todos os desenhos, todas as vistas, todas as representações que a gente precisar, nesse espaço aqui. Vocês podem perceber que no cantinho aqui desse espaço, a gente tem um eixo, um X e um Y. Isso é para mostrar para vocês que o AutoCAD ele funciona como um sistema de coordenadas. Então, todos os pontos, todas as posições na tela do AutoCAD, elas têm atribuídas um par de coordenadas. Então, eu vou trabalhar sempre com esse sistema. Horizontal é X e vertical é Y. Quando eu estiver trabalhando de forma bidimensional. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho nesse meu sistema de coordenadas cartesianas bidimensionais, X e Y. O AutoCAD também permite que a gente trabalhe num sistema tridimensional, então X, Y e Z, mas por enquanto, nesse momento do nosso aprendizado do AutoCAD, a gente vai ficar só no bidimensional. Esse cubo que aparece aqui no canto superior direito, ele é muito mais utilizado quando a gente trabalha com o 3D do que com o 2D. Então, ele vai estar aqui, mas a gente não vai utilizar muito ele. Se vocês quiserem testar, ver o que acontece com ele, vocês podem clicar no cantinho, por exemplo, que ele transforma aquela vista superior em uma perspectiva. Cada um dos cantinhos aqui, ele vai girar a minha perspectiva. Se eu clicar aqui no cubo, onde ele diz front, ele vai me mostrar a vista frontal, left lateral, top superior. A gente vai ficar com ele na superior, tá? Isso é uma coisa que vocês podem cuidar, que às vezes, sem querer, vocês vão girar um pouquinho o desenho, tá? Girar um pouquinho, não o desenho, a tela do AutoCAD. Se vocês perceberem que está aparecendo um Z aqui nos eixos de vocês, é porque vocês giraram o desenho. E aí, antes de vocês continuarem, fazer alguma coisa fora da orientação certa, cuidem, cliquem aqui onde ele diz stop e ele vai ficar bem retinho, tudo ortogonal, certinho, como tem que ser. Aqui na lateral a gente tem alguns ícones de comandos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho para a gente ir utilizando. Aqui embaixo a gente tem uma barra de comandos. Essa barra de comandos, ela não é muito necessária, mas eu acho que ela auxilia bastante. Essa barra de comandos, ela serve para a gente digitar os comandos quando a gente escolhe usar o atalho do teclado e não o ícone aqui dos menus, tá? Então, se eu for ativar um comando, por exemplo, o comando linha, que usa o atalho L. Se eu digitar o L, ele vai aparecer a informação aqui junto com o meu cursor e não vai aparecer aqui na barrinha, ó, porque eu não cliquei ali e eu não preciso clicar aqui para digitar um comando, tá? Se vocês digitarem, não tem problema, se vocês clicarem na barrinha e digitarem o L, não tem problema, mas se vocês não clicarem e vocês digitarem o L, ele vai funcionar da mesma forma, tá?
Então, não é necessário para ativar um comando clicar nessa barra de comando. O que vai acontecer, que ela é útil para nós no desenho, é que quando vocês ativarem um comando, por exemplo, ativei o comando linha, aqui na barra de comandos, ela vai estar me dizendo o que eu preciso fazer em seguida. Aqui, junto com o meu cursor, ele também me diz. Então, eu tenho essas duas opções. Eu posso, inclusive, optar por desativar uma ou outra. Por enquanto, a gente vai deixar as duas coisas. Então, essa barra de comandos, ela serve para me mostrar o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer em seguida. Então, para eu ativar os comandos e para ele me dizer as informações que eu tenho em relação a esse comando que eu estou utilizando. Aqui nessa parte inferior, eu tenho uma organização de espaços do AutoCAD. Então, nessa tela preta que a gente tá, vocês podem ver que está ativado essa abinha que diz Model. Model é o espaço do AutoCAD que a gente usa para modelar, então para desenhar. Esse espaço a gente vai criar todos os desenhos, todas as informações, textos, tudo que a gente precisar para um trabalho. E nessas abas Layout que eu tenho aqui, eu tenho Layout 1 e Layout 2, que é o padrão do AutoCAD, mas eu posso ter quantos eu quiser. Elas servem para a gente apresentar ou para a gente imprimir os trabalhos. Então, que isso fique bem claro desde já. Model é o espaço que a gente vai usar para modelar e o Layout é o espaço que a gente vai usar para imprimir. Então, por isso que aqui ele já me mostra esse espaço em branco, que é para representar a folha de papel que a gente vai utilizar para imprimir. Então, a gente vai usar esses dois ambientes separadamente. Esse daqui a gente vai usar um pouquinho mais para frente, quando a gente for fazer a parte da impressão no CAD. E o Model é o que a gente vai usar no dia a dia. Ainda a gente tem aqui embaixo esse menu inferior, que ele me mostra algumas possibilidades de configurações. Então, ele deixa eu ativar e desativar alguns recursos do AutoCAD aqui embaixo. E vocês podem observar que talvez o de um de vocês seja diferente de do outro colega, ou até de alguma coisa que vocês viram na internet. Porque eu posso escolher, através desse menu de customização, clicando aqui nessas três barrinhas, eu posso escolher o que aparece aqui nesse meu menu inferior. Então, por exemplo, eu vou colocar um aqui de espessura de linha, e a partir de agora ele aparece aqui. Se eu desmarcar, ele não aparece mais. Então, a gente tem essas opções que podem aparecer aqui embaixo. A gente vai trabalhar com o AutoCAD usando o teclado e usando o mouse para fazer os desenhos e ativar as ferramentas que a gente precisa usar. Então, a gente vai combinar as duas coisas, o mouse e o teclado. Eu coloquei essa figurinha aqui no mouse para vocês, porque os mouses de vocês, no mínimo, eles vão ter esses três botões. E a gente vai usar os três, tá? O botão esquerdo do mouse, que é esse que eu marquei em vermelhinho, vocês vão usar para selecionar. Então, experimentem clicar na tela preta de vocês, que quando vocês clicarem nela, ó, ele vai abrir o que a gente chama de janela de seleção. Então, ele serve para selecionar. Clica uma vez, clica outra vez. Evitem ficar apertando no botão do mouse, ó, tá? Quando a gente for fazer uma seleção de alguma coisa, a gente vai usar então o botão esquerdo do mouse, clicando uma vez na tela, arrastando o mouse sem apertar o botão, clicando outra vez na tela para finalizar. Se vocês ficarem pressionando o botão do mouse, ele vai criar essa janela de seleção com um formato que vocês vão criar passando o mouse, ó. E normalmente isso não é muito fácil da gente utilizar. É mais fácil, é mais prático a gente fazer a janela padrão. O botão direito do mouse, só um pouquinho. O botão esquerdo do mouse, ele serve então para selecionar, mas ele também serve para a gente trabalhar com as funções aqui dos ícones do CAD. Então, se vocês quiserem ativar um dos comandos pelo ícone, pelo desenho, vocês vão clicar em cima dele com o botão esquerdo do mouse. Então, vocês podem testar, clicar em cima do ícone da linha, por exemplo, que é o primeiro aqui. E aí, ele veio com o cursor diferente agora, porque ele tem um comando ativado. A gente não vai usar ele agora, então, para vocês já irem se habituando também
Quando vocês quiserem cancelar um comando, vocês vão usar a tecla ESC. Então, apertou o ESC, sumiu o comando. Então, botão esquerdo para selecionar e para ativar alguma função. O botão direito do mouse, ele, por padrão, por configuração padrão, quando vocês clicarem na tela, ele abre uma janelinha de opções para vocês repetirem o último comando, para vocês desfazerem ou outras coisas ainda que a gente tem de opções aqui. Eu gosto de configurar o AutoCAD para que o botão direito do mouse ele sirva para ativar os comandos, porque aí a gente trabalha um pouquinho mais rápido no CAD, mas a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente. Então, o botão direito, por enquanto, serve para a gente abrir essa janelinha de opções. E a bolinha do mouse, ou o scroll, ele serve para a gente usar o zoom, para a gente aproximar ou afastar os desenhos, e ele serve para a gente arrastar o desenho. Então, testem junto comigo. Eu tenho um desenho aqui que vai facilitar o aproximar e afastar e a gente visualizar isso, mas vocês podem usar aqui com os eixos, ou até com os quadrinhos aqui do fundo. Vocês vão perceber que quando vocês giram o scroll do mouse para frente, para longe de vocês, ele vai aproximar do desenho, ó. Então, ele vai me mostrar o quadradinho cada vez maior. E quando vocês giram para trás ou para mais perto de vocês, ele vai afastar o desenho. Uma coisa que é interessante vocês cuidarem. Quando vocês forem usar o zoom, ele vai aproximar ou afastar sempre em função da posição que está o cursor de vocês. Então, olhem aqui. Vou colocar o meu cursor aqui em cima da minha origem aqui, da origem dos eixos X e Y, e vou aproximar. Como o meu cursor está aqui em cima, ó, ele vai me levar sempre para perto desse ponto. E se eu afastar, ele vai afastar e sempre continuar mostrando esse ponto aqui. Agora, se eu trouxer meu mouse para cá, meu cursor para o outro lado, e eu aproximar, ó, eu vou estar afastando do outro ponto. Ó, vou fazer com o meu desenho que vai ficar mais simples. Vou deixar ele aqui no cantinho de baixo e vou aproximar. Ele me traz aqui para o cantinho. Se eu deixar meu mouse aqui em cima, ele me leva para lá. Então, dependendo da posição do cursor de vocês, é que ele vai aproximar ou afastar o desenho. Então, o scroll ele serve para dar o zoom, mas ele serve também para, se vocês ficarem pressionando ele, ele vai arrastar o desenho. Ele não vai modificar a posição desse desenho em relação às coordenadas. É como se vocês tivessem uma folha de papel e vocês só colocassem a folha inteira com todos os desenhos um pouquinho mais para o lado. Então, experimentem. Cliquem no scroll, na bolinha do mouse, fica apertando e arrasta. Mexe o mouse. Então, ele serve para eu poder aproveitar melhor o espaço de trabalho. Então, desenhei aqui, agora vou fazer uma coisa aqui do lado, depois um pouco mais para o lado, vou passando a folha mais para frente. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com algumas teclas importantes para o AutoCAD. Então, antes da gente observar as teclas que são atalhos para cada um dos comandos, a gente tem aquelas teclas que a gente vai usar mais vezes. Uma delas vai ser o ESC, que eu já mostrei, que ele serve para cancelar qualquer coisa. Então, ele cancela comando ativo, ele tira a seleção do que a gente tiver selecionado, ele interrompe o que a gente estiver fazendo. O Enter, ele vai servir para a gente ativar comandos. Então, à medida que eu vou digitar um atalho, ou que eu vou selecionar alguma coisa, e eu quero ativar um comando, eu vou usar a tecla Enter. A tecla Enter e a barra de espaço têm a mesma função, tá, gente? Então, para ativar os comandos. Coloquei aqui do lado um quadrinho de anotações, para eu ir colocando, à medida que eu mostro para vocês os comandos, eu vou escrevendo eles aqui, tá? Aí depois eu posso mandar esse arquivo para vocês, mas na apostila que eu coloquei no portal tem tudo isso aqui que eu tô descrevendo, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui dos botões do mouse, tecla ESC e tecla Enter, e a gente vai usar alguns dos comandos de função, das teclas de função. A gente tem ali em cima dos teclados as teclas da F1 até a F12.
todas elas têm alguma função no AutoCAD. Essas aqui que eu coloquei, as que a gente vai usar hoje, que são as principais para nós agora, tá? À medida que a gente vai vendo as aulas, a gente pode utilizar outras. Então, a tecla F1, se vocês apertarem ela vai abrir um menu de ajuda do AutoCAD. Da mesma forma que eu mostrei para vocês naquela tela inicial de aprendizagem, aqui ela vai me mostrar o menu de ajuda que vai me ensinar a usar os comandos que eu precisar. Então, se vocês precisam de ajuda com um comando, por exemplo, comando line. Se vocês clicarem aqui, ele vai dar uma série de opções, desenhar linhas, comando linha, como fazer tal coisa, então, que vocês podem usar para tirar dúvidas. E vocês podem escrever aqui alguma coisa um pouquinho mais detalhada também. Eu coloquei ele em inglês aqui, mas do mesmo jeito que eu mostrei para vocês aquela tela inicial antes, vocês podem trocar aqui a linguagem para português. Tá? Pode digitar aqui. Vou fechar aqui, só para mostrar para vocês que vocês têm essa opção de utilização. E do mesmo jeito, se vocês quiserem alguma coisa sobre o comando linha, por exemplo, vocês podem colocar o mouse de vocês em cima, não cliquem em nada, espera um pouquinho e ele sempre vai dar uma demonstração simples e rápida de como que funciona esse comando. E aí, se vocês quiserem mais informação, vocês podem ficar com o mouse em cima e apertar a tecla F1, que aí ele mostra para vocês aquela tela maior e com mais especificação, com mais detalhamento de como que funciona esse comando. Então, isso aqui pode ser muito útil quando a gente não conhece muito o AutoCAD e quando a gente quer conhecer um comando novo que a gente não utilizou ainda. Então, vou fechar aqui. F1, então, menu ajuda. A tecla F2, ela serve para quando a gente está fazendo uma série de comandos, está fazendo várias coisas, e a gente precisa de uma informação que a gente tinha tido em algum momento aqui na barra de comandos, mas que a gente não anotou, ela ficou para trás. Então, eu aperto o F2 e ele me mostra o histórico de todos os comandos que eu fiz. O F3 e o F8 a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai observar o F7. Vocês estão vendo esse fundo que tem, esse grid, então esse quadriculado que a gente vê no fundo, ele é ativado ou desativado pelo comando F7. Então, se vocês apertarem na tecla F7, ele vai... Opa! Programa errado. Ele vai sumir ou ele vai aparecer, tá? Então, se para vocês não estava aparecendo, quando vocês usam o F7, ele aparece ou desaparece. Eu, para desenhar, normalmente eu prefiro que ele não apareça, ele me incomoda um pouco esse grid, mas eu sei que tem bastante gente que gosta. Então, por enquanto, eu vou deixar ele aparecendo aqui. Então, o F7 é o grid. Vocês podem perceber que agora vocês usaram o F7 e ele aparece aqui na barrinha de comandos, ó. Quando eu apertei grid off, ele some. Apertei de novo, grid on, ele aparece. Tá? O F3, o F8 e o F9 a gente vai ver usando comandos e a gente vai aproveitar para ver o F12 agora junto com o primeiro comando que a gente vai trabalhar, que é o comando linha, que é o que a gente vai usar sempre. Então, todos os comandos que a gente usar no AutoCAD, a gente vai ativar eles, ou clicando com o botão esquerdo do mouse em cima do ícone. Então, se clicar aqui, ele ativa. Eu sei que ele está ativado porque ele está aparecendo aqui embaixo na barrinha de comando. E ele está aparecendo aqui também junto com o meu cursor. Agora, antes da gente usar o comando linha efetivamente, eu quero que vocês percebam que se vocês ativarem a função 9, então a tecla F9, vocês conseguem mexer o mouse de vocês, o cursor, mais livremente, ó. Se vocês apertarem de novo, que daí ele vai ficar aqui, ó, Snap On, vocês não conseguem mexer livremente. Ele fica presinho nos cantinhos do grid. Então, o F9 é isso. A gente tem esse grid no fundo
E se eu deixar o Snap On, que é o que eu faço com o F9, ele só deixa eu clicar onde eu tenho os quadradinhos, ou essas linhazinhas do grid. Normalmente a gente não usa isso, tá? A gente deixa desativado, então F9 para aparecer Snap Off. Mas se por acaso vocês estiverem desenhando e vocês estão percebendo que o mouse de vocês está travando, que ele não deixa vocês irem para qualquer lugar, normalmente é essa função que foi ativada sem querer. E aí tentem desativar o Snap. Tá? Então, F9, Snap. Bom, a primeira linha que a gente vai fazer clicando em 2 pontos quaisquer, tá? Só pra gente começar a ter uma noção. Então, para fazer a linha, a gente tem que especificar um primeiro ponto, então onde que ela vai começar. E agora eu quero que vocês cliquem em qualquer lugar da tela de vocês, tá? Então, vou dar um clique aqui com o botão esquerdo. E aí, vocês podem ver que ele começou a fazer uma linha. E eu posso fazer essa linha em qualquer direção. Então, agora é que a gente vai ver a função 8. Então, tecla F8. Quando eu não ativo ela, o meu cursor está livre, ó. Eu posso fazer a linha em qualquer direção. Mas se eu ativo o F8, ele me mostra aqui Ortho On, e ele só deixa eu fazer linhas ortogonais. Então, as minhas linhas não ficam tortas, elas sempre ficam na horizontal ou na vertical. E aí, clique em um segundo ponto qualquer. O comando linha, enquanto vocês não encerram, ele continua. Ele deixa vocês clicarem no próximo ponto. Mas eu quero encerrar, tá? Eu quero fazer só esse primeiro trechinho. Então, dá um ESC. E ele encerrou esse primeiro trecho. Ortho. Agora, a gente vai ativar de novo o comando linha. Para ativar de novo o comando, vocês podem, de novo, ou ir lá e clicar em cima do ícone, ou vocês podem usar o atalho do teclado, aqui, que é o L. Então, vocês digitam L. E para ativar esse comando que vocês digitaram o atalho, vocês vão dar Enter. Então, L, Enter, ativou o comando linha. E agora, vocês poderiam continuar ou clicar em qualquer lugar em branco, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que a gente tem algumas funções de comandos... A gente tem algumas funções de marcadores nos elementos que a gente já tem desenhado. Por exemplo, o padrão do início do CAD é que quando a gente não configurou outras coisas, ele me mostra esses marcadores no início e no fim da linha. Então, estão vendo essas caixinhas verdes que ele mostra? Se vocês clicarem aqui, vocês podem ter certeza que vocês estão clicando no início ou no fim da linha com precisão. Então, esse é uma função de precisão do AutoCAD. Ele me mostra com esse quadrinho que se eu clicar aqui, eu vou estar clicando exatamente no início daquela linha. E aí, eu posso continuar fazendo a minha linha. E se eu quiser finalizar ele aqui junto, ó, eu posso clicar no quadrinho, que aí eu tenho certeza que ele está exatamente no fim daquela minha linha. Então, vou dar um ESC. Agora, ativem o comando linha de novo, ou clicando no ícone, ou digitando L, Enter, ou simplesmente dando Enter, porque ele repete o último comando que vocês utilizaram. Lembrem que o Enter tem a mesma função da barra de espaço. E agora, só para eu mostrar para vocês a função 3. Com o comando linha ativado, apertem o F3 e mexam o mouse. Agora ele não mostra mais para vocês aqueles quadrinhos de precisão. Podem ver que ele apareceu aqui na barrinha, o Snap Off. Para aparecer esses pontinhos de precisão, a gente tem que estar com o F3, o Snap On, tá? E aí, a gente tá nesse ponto aqui, só com os inícios e fins de linha sendo mostrados. E eu tenho a opção e eu quero que apareçam mais coisas. Então, para isso, vocês vão observar aqui nesse menu inferior que a gente tem, nesse quadrinho aqui, ó,
Apertar nesse quadrinho é a mesma coisa que apertar o F3, tanto que vocês podem ver aqui, ó, que ele mostra Object Snap, o Snap F3, tá? Então, a mesma coisa, clicar aqui ou apertar no F3. E se vocês clicarem nessa setinha que tem do lado aqui, ele me mostra todas as opções do Snap. Então, todas as opções que ele pode marcar nas linhas. A primeira, então, é essa que já está marcada, que é o início e o final das linhas. Essas são os meios das linhas. Vamos marcar. O centro dos círculos. O centro geométrico de polígonos. Pontos. Quadrantes. Interseções, então, quando uma linha cruza outra linha. Extensões, a continuidade de uma linha. Inserções, são pontos de inserção de blocos, a gente vai ver isso mais pra frente. Perpendiculares, então, quando uma linha encontra outra na perpendicular. Tangentes de círculos. Essa daqui vamos pular. Interseções aparentes e linhas paralelas. Por que essa daqui eu vou pular? Já vou mostrar pra vocês, tá? Deixem sem marcar essa daqui também. Clica aqui fora pra fechar a janelinha. E agora ativa o comando linha de novo. Clicando em qualquer lugar aqui na tela, perto do desenho que a gente já tinha, tá? Se eu vier pra cá, agora ele me mostra o meio da linha. Ele continua me mostrando o início e o fim da linha. Ele me mostra quando eu chego perpendicularmente em uma linha. E assim por diante. Todas as outras informações que a gente tem ali. Agora, se eu deixar marcado esse aqui, ó, que é o nearest, que é mais próximo. E eu for fazer essa mesma coisa, ó. Assim como ele me mostra o meio, logo do ladinho ele me mostra esse símbolo para qualquer parte da linha. Então, isso daqui a gente vai utilizar quando a gente não precisar de um ponto específico, mas eu preciso fazer uma linha encostando em outra, tá? Porque esse daqui, se eu deixar ligado sempre, é fácil de eu me confundir. De sem querer, em vez de eu clicar no pontinho certo, eu clicar aqui do lado, porque ele me deu um verdinho. Então, eu posso confundir e fazer uma linha errada em função disso. Então, eu prefiro deixar esse daqui desativado. Então, marquem todos, menos esse nearest. Em português vai estar mais próximo. Outro comando que a gente vai usar bastante desde o início é o comando apagar. Eu vou colocar aqui, pessoal, os atalhos para vocês irem acompanhando, tá? Então, se vocês quiserem, vão anotando isso daqui para vocês terem alguma coisa que vocês achem importante para lembrar, tá? Mas eu posso passar isso daqui para vocês depois também sem problemas, tá? Mas eu vou colocar assim, então, o nome do comando, o atalho, e quando a gente tiver atalhos diferentes para a versão em inglês e português, eu vou colocar primeiro o inglês e entre parênteses o português, tá? Então, quem tem em inglês o AutoCAD não precisa se preocupar com esse entre parênteses. Quem tem em português, anota esse que está entre parênteses também, tá? Bom, então, eu fiz um desenho aqui só pra gente ter essa ideia inicial, mas eu quero apagar e eu quero que vocês apaguem o de vocês também, tá? Então, agora é interessante a gente usar as funções de seleção do AutoCAD. Bom, para vocês apagarem ou copiarem ou moverem qualquer modificação que vocês queiram fazer em um elemento que existe na tela de vocês, vocês precisam selecionar eles. Então, a gente tem 3 formas principais de seleção no AutoCAD. A primeira é clicando sobre os objetos. Então, digamos que eu quero selecionar essas 4 linhas que eu fiz. Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse em cima de todas elas. Ele sempre vai adicionando a próxima que eu cliquei na seleção. Então, selecionei 1, 2, 3, 4. Se eu quiser tirar a seleção de uma dessas linhas, eu vou ficar pressionando a tecla Shift. Podem ver que ele mostra um menos agora. E vou clicar em cima dessa linha. E aí ele tira a seleção dessa linha. Vou dar um ESC para encerrar isso, só para eu mostrar para vocês as outras formas de seleção que a gente pode fazer. Bom, então, clicando em cima do objeto, eu seleciono um por um. Mas eu tenho as janelas de seleção, que me deixam selecionar mais do que um objeto por vez. Então, digamos que eu quero selecionar
essas 4 ao mesmo tempo. Eu posso clicar numa parte que não tem desenhos da tela, não fica segurando, só clica e solta, e ele vai abrir aquela janelinha de seleção. E aí eu passo por tudo que eu quero selecionar e clico de novo. E aí ele selecionou tudo que estava dentro da minha janela de seleção. Mas essas janelas de seleção, elas funcionam de 2 jeitos diferentes. Desse jeito que eu fiz, da direita para a esquerda, ele seleciona de uma forma. Tanto que, da direita para a esquerda, ele fica verde a janela de seleção. Da esquerda para a direita, ele vai ficar azul. Tá? Isso é para a gente saber que as seleções são diferentes. Então, para eu mostrar para vocês, a gente vai fazer a gente vai selecionar até mais ou menos o meio do objeto, tá? Então, não precisam fazer essa linha aqui, mas só para vocês verem como que eu vou selecionar. Eu vou fazer a seleção da direita para a esquerda, então, vou clicar desse lado e vou clicar aqui, ó. Até passar dessa linha, para eu dizer que eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Quando ele fica verde, então, quando eu faço da direita para a esquerda, ele vai selecionar tudo que está passando por essa janela de seleção. Então, por mais que essa linha aqui e essa linha aqui não estejam inteiramente dentro da janela de seleção, elas vão ser selecionadas. Se eu fizer o contrário, da esquerda para a direita, ele só seleciona aquilo que está inteiramente dentro da janela de seleção. Então, essas duas horizontais, que não estão inteiras na janela, não vão ser selecionadas. Então, vocês vão ver com o tempo como é importante a gente saber essas formas de seleção. Porque aqui eu tenho um desenho simples, mas vai ter momentos que eu tenho um monte de coisa, um monte de elementos na tela, e esse entendimento de como selecionar as coisas vai facilitar bastante o trabalho. Então, não esqueçam disso. Ou clicando, ou da direita para a esquerda para selecionar tudo, ou da esquerda para a direita para selecionar só o que está dentro da janela de seleção. Pressionando o Shift, tira a seleção de um elemento, com o ESC, tira a seleção de tudo. Então, a gente vai selecionar tudo isso e vai apagar. Para apagar, eu tenho o comando apagar do AutoCAD. Se vocês quiserem, o íconezinho ele está aqui no menu modificar, tá? Essa pontinha de lápis borracha. Então, vocês podem clicar aqui, ou vocês podem usar o comando E, Enter, para apagar. E se vocês estiverem em português, APG, Enter, de apagar, tá? A gente também tem a função Delete, a tecla Delete do teclado, que também serve para isso, tá, gente? Então, se vocês selecionarem e apertarem o Delete, ele vai apagar também. Mas, a única diferença entre o comando do CAD e a tecla Delete é que se vocês quiserem ativar antes o comando e ir selecionando as coisas que vocês querem apagar, por exemplo, ativando o comando e Enter, eu posso ir selecionando as coisas que eu quero apagar, e aí eu posso, depois que eu tiver certeza, tirei aqui, botei mais um, eu dou Enter e ele apaga. O Delete não, ele não é um comando, então se eu apertar ele sem nada selecionado, ele não vai acontecer nada, ele não vai ativar comando nenhum. Ele só funciona se primeiro eu selecionar as linhas e depois eu deletar. Então, deletei tudo. E vamos continuar usando o comando limp. Essa parte inicial que a gente vai fazer, ela parece ser um pouquinho demorada, tá? E ela pode ficar um pouquinho chatinha, tá? Mas é bem importante a gente entender bem essas partes iniciais do CAD para facilitar depois os nossos desenhos. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, ainda usando o comando linha, é a questão do sistema de coordenadas do AutoCAD. Então, como eu disse, o CAD funciona como esse sistema de coordenadas cartesianas, onde as linhas horizontais são x e as linhas verticais são em y. Bom, esse ponto aqui, ó, onde eu tenho o encontro do eixo x com o eixo y, é a origem do sistema e ele tem as coordenadas 0,0. Tá? Quer dizer que esse pontinho aqui, ele tem
coordenada 0 em x e 0 em y. Então, se eu colocar uma linha começando nesse ponto aqui, o início da linha vai estar em coordenadas 0,0. Então, vamos fazer alguns testes para mostrar para vocês como a gente faz as linhas com as coordenadas. Então, a gente tem 3 formas diferentes de desenhar linhas. Vamos ativar o comando. E eu posso fazer, como eu mostrei para vocês antes, clicando na tela em qualquer ponto para começar a desenhar, que é o que a gente faz mais no dia a dia. Normalmente, a gente não precisa começar ela numa coordenada exata, mas alguns projetos exigem que a gente use a coordenada. Então, a gente pode começar, por exemplo, no 0. Então, para eu começar uma linha exatamente na coordenada 0 e 0, eu vou digitar isso. Em vez de clicar na tela, eu vou digitar esse valor, 0,0. Vocês estão vendo que está aparecendo para mim, aqui no cursor, as coordenadas que eu tô digitando. Se para vocês não está aparecendo, a gente tem essa função 12 aqui, a tecla F12. Se vocês apertarem, ela faz... Opa, desculpa. Ela faz sumir, tá? Ela some com as informações do cursor e depois, se a gente apertar de novo, ela volta, tá? Então, se não está aparecendo para vocês, F12. Então, 0,0. Então, coisa importante, gente. A vírgula no AutoCAD, ela serve para separar coordenadas. Então, eu só vou usar a vírgula quando eu estiver digitando um x e um y. Então, eu quero começar no ponto 0, 0, tanto em x como em y. Então, eu vou digitar 0,0. Se eu precisar digitar um valor, por exemplo, 1,5 metros, aí não é vírgula. Aí no AutoCAD a gente vai usar o ponto. A vírgula separa coordenadas e o ponto separa decimal, ok? Então, não esqueçam disso, porque se vocês colocarem a vírgula para separar o decimal do valor que vocês querem usar, ele vai dar errado o desenho. Então, coloquei aqui, linha Enter, 0,0, Enter para confirmar essa informação. Então, a minha linha começou aqui, ó, bem no eixo, bem na origem dos meus eixos. Aí, se eu estiver fazendo linhas que são ortogonais, então elas estão ou no eixo X ou no eixo Y, eu posso simplesmente digitar o valor que eu quero ela. Se eu simplesmente clicar na tela agora, por mais que eu esteja observando esse valor que está aparecendo junto com o meu cursor, eu não vou ter precisão, porque ele tem ali várias casas depois da vírgula, várias casas decimais. Então, não é bom a gente confiar exatamente no que está aparecendo naquele valor, porque tem mais coisa que não está aparecendo depois. Então, agora vamos fazer uma figurinha todo mundo com o mesmo tamanho. Então, eu vou fazer ele aqui, uma linha na horizontal. Então, tem que estar travado o F8, minha linha não pode estar se movimentando desse jeito. Se estiver se movimentando, aperto o F8 de novo. E a gente vai fazer ela com 50 unidades. Eu não vou falar metros, eu não vou falar centímetros, a gente vai trabalhar com unidades, tá? Porque aqui no AutoCAD a gente não vai trabalhar com um sistema de medida em si. Então, eu não vou definir agora se eu estou trabalhando com metros ou centímetros. Eu vou definir no meu desenho, mas não pro AutoCAD, tá? Então, eu vou dizer unidades e depois a gente trabalha mais sobre isso. 50, Enter. Agora, se eu quero que ela fique na vertical, eu vou simplesmente levar o meu cursor para cima. Você sempre tem que estar enxergando o cursor e para cima, tá, gente? Se vocês não estiverem enxergando, ó, o meu mouse foi para cima, mas a linha não foi, ele vai ficar na horizontal. Vocês têm que mexer o mouse de forma a ver a linha indo para cima. Então, vou colocar ela aqui agora de novo com 50, mas para cima. Então, apontei para cima, 50, Enter. Agora, vamos dizer que eu quero fazer uma linha inclinada. Então, agora, eu tenho que pensar nas coordenadas. Primeiro, a gente vai usar a coordenada absoluta. Então, agora é a hora da gente entender as formas das coordenadas no AutoCAD. A gente trabalha com coordenadas absolutas e com coordenadas relativas.
Coordenadas absolutas é o par de coordenadas, ou o valor do x e o valor do y, em relação a esse ponto inicial aqui, a esse 0,0. Então, se eu colocar aqui, coordenada absoluta 10,10, ele vai ficar a 10 aqui do zero e 10 do zero. Então, ele vai fazer uma linha inclinada para cá, ó. E se eu usar a coordenada relativa, ele vai fazer 10 e 10 a partir do ponto que eu já cliquei. Então, a partir do ponto que eu estou fazendo a minha linha. Para a gente fazer essa diferenciação aqui no CAD, quando eu quero trabalhar com coordenadas absolutas, eu vou usar esse símbolozinho do hashtag, ou do jogo da velha. E eu vou colocar aqui 10,10. Então, ele foi para um ponto que está a 10 unidades de distância em x do meu ponto zero e 10 unidades de distância em y também. Agora, eu dei um ESC aqui para encerrar, quero que vocês façam a mesma coisa. E a gente vai ativar de novo o comando linha e vai começar aqui em cima, no mesmo ponto que a gente estava quando a gente digitou o hashtag 10,10, tá? Então, clica aqui. E agora a gente vai fazer a coordenada relativa. Então, a partir daqui, 10,10. Para isso, a gente vai usar o arroba. Então, digita arroba 10,10. Então, vocês viram a diferença? Quando eu usei a absoluta, ele foi para o 10,10 a partir daqui, ó. E quando eu usei a relativa, ele colocou 10,10 a partir do ponto que eu estava iniciando a minha linha. A gente vai usar essa forma de fazer as linhas com a vírgula quando eu tiver, então, essa coordenada em x e uma coordenada em y. Mas a gente também pode ter a necessidade de desenhar uma linha inclinada, mas com o ângulo de inclinação dela. Para a gente trabalhar com isso, a gente vai fazer uma linha nova e a gente vai começar essa linha mais ou menos por aqui, ó. Então, eu quero que ela fique aqui no eixo y, então em y ela vai ser 0, em x ela vai ser 0, desculpa, e em y eu quero que ela fique aqui em cima, ó, junto com essa, então no 50. Então, antes de começar, eu vou digitar 0,50. A gente vai fazer uma linha horizontal com 20. E agora eu quero fazer uma linha partindo do mesmo início dessa que eu já tinha feito, mas com 45 graus de inclinação. Quando eu quero fazer uma linha com uma determinada inclinação, eu tenho que saber o tamanho da linha e esse ângulo de inclinação. Então, eu vou ativar de novo o comando linha, vou clicar aqui no início dela. E agora, eu vou digitar arroba, por quê? Porque eu quero essa linha a partir desse ponto aqui, tá? Então, arroba, eu quero uma linha com 20 unidades e eu quero que ela tenha esse ângulo de inclinação de 45 graus. Então, vocês podem ver que ele já está me mostrando aqui, ó, a sugestão. Como que eu coloco ângulos? Eu coloco esse símbolo menor e aí eu digito o ângulo que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui. O símbolo de menor do teclado está junto com a vírgula, então, shift, vírgula, tá? E vou digitar 45. E dá Enter. Então, a gente fez essa linha inclinada, ela tem 20 unidades e ela tem 45 graus de inclinação. Bom, esse 45 que eu coloquei, ele faz a inclinação no sentido anti-horário. Então, o sentido positivo de ângulos no AutoCAD é anti-horário. Vocês viram que o sentido positivo do X é para a direita, do Y é para cima. Negativo do X é para a esquerda, negativo do Y é para baixo. E o ângulo, o positivo, é sentido anti-horário. Se eu quisesse essa inclinação aqui para baixo, então sentido horário, meu ângulo seria negativo. Vamos fazer o teste aqui.
clica aqui no início, arroba 20 menor do que menos 45. E aí ele foi para baixo. Eu fiz algumas linhas aqui, gente, com essas medidas de 20, 50. E pra mim elas estão aparecendo cheias na tela. Se por acaso, para algum de vocês começaram a fazer a linha com esse valor e vocês não conseguem enxergar ela, é porque o AutoCAD ele tem uma configuração dos limites que aparecem na tela. Então, o tamanho que a gente está enxergando da tela. Se vocês estão com dificuldade de encontrar o desenho de vocês, eu vou sugerir que, já que a gente está recém começando, que vocês comecem um novo. Então, clicando aqui nesse maisinho do lado, ele começa um novo. E aí que vocês façam aquela primeira linha que a gente fez antes. Então, linha Enter, 0,0 para começar lá na origem. Que vocês ativem o F8. A gente consegue ver, ó, tipo, nesse arquivo novo que eu comecei, ele tá me mostrando medidas aqui de 3.000 e alguma coisa. Então, o meu de 50 ficaria muito pequenininho e eu quase não enxergaria. Então, o que vocês vão fazer? Usem o zoom primeiro, girando assim, só para vocês enxergarem a direção que a linha de vocês está indo. Coloca ela para a direita e digita 50, Enter. E dá um ESC antes de continuar. Ó, ficou muito pequenininho e escondido aqui atrás do meu símbolo das coordenadas, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor, a gente tem uma função de zoom, que é o Zoom Extend, que ele serve para me mostrar tudo o que está desenhado na tela. Vocês podem ativar esse Zoom Extend usando a bolinha do mouse, então o scroll, clicando 2 vezes em cima dele, bem rapidinho, ó. 2 cliquezinhos. Aí ele me mostra a minha linha inteira na tela. Se por acaso, botando o mouse não tá fácil de apertar 2 vezes rapidinho, o atalho para essa função é ZE, de Zoom Extend. Z, Enter, E, Enter. Mesma coisa do que os 2 cliques no mouse. Tá? Vou voltar pro meu, só para eu fazer essa, caso alguém esteja tendo esse problema. Eu coloquei agora essas figurinhas aqui, porque a gente vai reproduzir essas 3 aqui então. Eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Ou assistam eu fazendo, pausem e aí façam no de vocês. Bom, então, a gente vai começar por essa escadinha aqui. Vou trazer ela pra cá. E vocês vão ter ela agora no de vocês. Bom, a gente vai fazer ela então com linhas, e essa daqui vai ser bem simples da gente fazer. Ativa o comando linha. Desenha sempre perto de onde vocês já estão com os desenhos, para não perder muita coisa na tela, tá? Então, vou começar aqui do ladinho de onde eu já tenho. E eu vou começar por esse cantinho aqui, ó, gente. Porque esse daqui, eu tenho medida a partir dele, e esse inclinado aqui eu não tenho. Então, esse daqui a gente vai fazer começando por onde a gente tem aqui a primeira medida. Então, todas elas são linhas horizontais e verticais, menos essa que eu não tenho a medida. Então, eu vou deixar o orto ativo. Então, F8 on, ó, orto off, orto on. E vou colocar aqui, para a esquerda, 2. Como eu tô apontando, eu não preciso colocar negativo, tá? É só quando eu estiver usando o arroba ou o joguinho da velha. 2, aponto para cima, 5. Ponto pro lado, 5. Cima, 5. Tudo 5. E 2. Para eu fechar esse daqui, eu posso clicar aqui no primeiro ponto que eu já tenho. Se por acaso a gente errou uma das linhas aqui, não precisa começar tudo de novo. A gente sempre pode usar a opção desfazer. Se vocês olharem aqui embaixo, na barrinha de comandos de vocês, vocês têm a opção Undo, que é desfazer. Então, vocês podem clicar nela, ó, que ele desfaz só o último pedaço da linha. É a mesma coisa que usar o Ctrl Z, tá, pessoal? Então, vocês podem usar Ctrl Z ou o U para desfazer alguma coisa que vocês
fizeram errado. Continuar aqui. E outra opção que a gente tem, para eu finalizar aqui, depois que eu fiz o último pedacinho e eu quero fazer esse canto aqui, eu posso clicar aqui, ou eu posso usar a opção close, ou fechar em português. Que aí é só digitar C, Enter. Em português vai estar aqui o fechar, aí vocês usam sempre a letra que está em azul aqui. Dá Enter e ele vem aqui para o final. Pronto. Essa segunda aqui, eu não tenho como fazer só apontando as linhas nas direções que eu quero. Porque eu tenho essas linhas inclinadas aqui e só duas horizontais de 10 no meio. Então, eu vou ativar o comando linha. Vou começar o desenho aqui perto dos que eu estava fazendo. E agora, tanto faz por onde a gente começa, porque eu tenho a medida de tudo. Se eu não tenho a medida aqui dessa linha, é porque ela é igual aqui do outro lado, tá? Então, essa figura é simétrica. Então, eu vou começar por aqui, ó, desse cantinho. Cliquei na tela onde eu quero começar. E agora, para essa linha inclinada aqui, eu tenho 5 na direção X e 10 na direção Y. Então, eu vou digitar arroba 5,10. Enter. A próxima linha que eu tenho, ela é horizontal com 10. Então, eu posso só apontar e digitar 10. Agora, essa próxima linha aqui, ela é inclinada de novo. Como eu disse que as linhas são simétricas dos dois lados, aqui eu posso ver, ó, que em X eu tenho 5 e em Y eu tenho 10 também, porque é o mesmo tamanho dessa de cá. Só que agora eu não posso digitar arroba 5,10. Por quê? Porque quando eu digito assim, eu tenho que considerar se o X é positivo ou negativo. Então, arroba 5 positivo quer dizer que ele está indo para a direita. Então, aqui está certo, ele está indo para a direita. Então, arroba 5, se eu colocar 10, ele vai para cima, porque o Y positivo é para cima. Então, eu quero que ele vá para baixo desse ponto que eu tô. Então, nesse caso, eu vou colocar menos 10. Então, arroba 5, menos 10. Então, ele foi para frente e para baixo. Agora, eu quero que ele vá para baixo e para a esquerda. Então, tanto o X quanto o Y vão ser negativos. Eu tô nesse ponto e eu quero 5 unidades para a esquerda. Então, eu tenho que colocar menos 5. E eu quero 10 unidades para baixo. Então, também, menos 10. Arroba, menos 5, menos 10. O próximo aqui é a horizontal. Então, só vou apontar e vou digitar 10, Enter. E daí, aqui é a mesma coisa que antes. Ou clica lá no cantinho, ou digita C, Enter. E dá ESC para encerrar. E esse terceiro exemplo aqui, em vez de eu ter as linhas horizontais e verticais, ou as medidas em X e Y, eu tenho o tamanho da linha inclinada e eu tenho o ângulo de inclinação dela. Então, vamos fazer ela também. Vou começar aqui num ponto qualquer e vou fazer essa primeira linha aqui, ó. Essa aqui tem 5 unidades de comprimento e 30 graus de inclinação. Então, eu vou usar o arroba 5, e como é um ângulo, eu não vou usar a vírgula, eu vou usar menor que 30. Nesse caso, eu coloquei 5 menor que 30. O 30 foi positivo porque esse ângulo estava indo em sentido anti-horário, então daqui para lá. Agora, eu vou colocar essa linha horizontal, então aqui esse 10, Enter. Mas essa daqui, ó, o ângulo que eu tenho, ele tá indo dessa linha aqui, que é o X, para baixo. Então, ele tá indo em sentido horário. Então, eu preciso colocar ele negativo. Arroba 5, que a figura é simétrica também, tá? Menor do que menos 30. Pronto. Agora, essa próxima linha aqui, ó. Para eu poder usar esse sistema de coordenadas com o ângulo, eu preciso sempre saber o ângulo formado entre essa linha e a linha horizontal. Então, pensando que o zero do ângulo, ele tá aqui do pontinho que eu tenho como inicial para a direita. Então, essa linha aqui
sempre vai ser a minha inicial. Por isso que eu coloquei esses 150 graus a partir dela, tá? Então, a gente vai fazer essa linha com 5 unidades e o ângulo dela é 150 graus. Só que também, esse ângulo ele tá vindo aqui do zero, sentido horário. Então, eu tenho que colocar arroba 5, que é o tamanho da linha, menor do que menos 150, porque o ângulo tá em sentido horário. Linha horizontal com 10. E aqui também, eu poderia simplesmente clicar ali para finalizar, mas só para a gente usar mais uma vez o ângulo aqui, eu vou digitar arroba 5 menor do que 150. Nesse caso positivo, porque o ângulo tá daqui para cá, ó, sentido anti-horário. A gente vai fazer agora esses mesmos desenhos, mas usando um comando um pouquinho diferente. A gente fez eles usando o comando linha e a gente vai usar agora o comando polilinha. A gente vai primeiro fazer, para depois eu mostrar para vocês exatamente qual a diferença entre os dois, tá? Então, a gente vai começar por esse desenho aqui dessa escadinha e a gente vai ativar esse comando polilinha, ou clicando aqui nesse segundo ícone, ou usando o atalho do teclado PL, polilinha. Então, PL, Enter. Aproveitando para mostrar para vocês, digamos que a gente queira desenhar essa escadinha, esse desenho, exatamente no mesmo alinhamento do anterior. Antes de vocês clicarem na tela, eu quero que vocês tragam o mouse de vocês até aparecer o quadrinho verde aqui que mostra o início ou o fim da linha do desenho do lado, mas não cliquem, só tragam o mouse, coloquem ele em cima, sem clicar, e aí levem o mouse devagarinho para a direita. Vocês vão ver que ele vai mostrar para vocês a extensão daquela linha, então daquele ponto que a gente encontrou. Então, quando vocês querem usar uma linha como referência, vocês vão fazer isso. Imaginem que eu quero fazer uma linha no encontro desse alinhamento aqui com esse daqui, ó. Eu posso simplesmente fazer isso. Ativei o comando linha, trago o meu cursor para cá, não clico, faço essa arrastadinha devagarinho, e depois faço a mesma coisa, ó, desse ponto para baixo. Quando eu fizer os dois, ele vai me mostrar as duas referências, ó. E aí eu posso clicar e ele vai começar exatamente alinhado com essa daqui na vertical e com essa daqui na horizontal. Bom, então a partir daqui eu vou fazer esse mesmo desenho, só que agora com o comando polilinha. Então eu vou fazer ele aqui, ó. 2 para o lado, 5 para cima, 5, 5, 5. Nesse comando polilinha, gente, se vocês errarem uma linha, não encerrem e comecem de novo. Dá um Ctrl Z ou um U, Enter, só para desfazer o último pedacinho que vocês fizeram errado e continuem. Porque esse comando ele vai funcionar melhor se vocês começarem e forem até o final do desenho sem encerrar ele, tá? 2, C, Enter para fechar. Feito isso, a gente tem dois desenhos iguais, um feito com linha e um feito com polilinha. Só de passar o mouse em cima, vocês já vão perceber a diferença. Com o comando linha, cada pedacinho desses, cada trecho que vocês desenharam, é um elemento separado, um elemento diferente. Então, vocês conseguem selecionar um por um. Então, se vocês quiserem apagar só essa linha aqui, vocês conseguem. Tá? Na polilinha, ele fica todo grudado. Então, eles são vários pedaços de linha, mas ele é um elemento só. Então, ele é uma peça só. E vocês vão selecionar ele com um clique. E eu quero que vocês façam esses dois desenhos aqui agora, também usando o comando polilinha, tá? Então, repitam eles usando o comando polilinha. Olhem a diferença.
Muito bem. Agora, digamos que eu fiz um desses desenhos aqui, e eu fiz ele todo com linha, mas eu me arrependi e eu prefiro que ele seja uma polilinha. Depois vocês vão ver por que a polilinha ela tem algumas vantagens em relação à linha, e a linha tem vantagens em relação à polilinha. Depende do tipo de desenho que a gente está fazendo. Então, às vezes, a gente precisa de uma específica. Se eu fiz todo esse daqui com linhas, eu não tinha necessidade de refazer o desenho para ele ser polilinhas. A gente tem a função join, que é unir em português. O atalho em inglês é J. E o atalho em português é unir. E a gente tem a opção explodir, que é X nos dois. Então, digamos que eu quero transformar esse desenho que eu fiz com linhas, eu quero transformar essas linhas em uma polilinha. Eu vou usar o comando unir. Se vocês preferirem, o ícone dele, ele está escondidinho aqui. Vocês podem ver que a gente tem os comandos principais aparecendo aqui nos painéis, mas a gente tem alguns que ficam escondidinhos. Então, aqui no menu modificar, eu tenho aqui, ó, o join, ou unir em português. Então, eu vou clicar nele, ou digitar o J, Enter, e vou selecionar todo ele aqui. Aqui é um daqueles momentos que se eu fizesse a seleção um por um, ia me dar muita mão. E se eu fizer a seleção da direita para a esquerda, eu vou pegar aqui do lado também, ó. Então, eu não quero selecionar ele aqui do lado. E se eu pegar ele aqui da esquerda para a direita, ele seleciona todos de uma vez, mas só esses que eu quero. Então, ativei o comando Join, selecionei todas as linhas e dou um Enter. A partir de agora, ele é uma polilinha. Se do contrário, eu quero que esse que eu fiz como polilinha, eu quero que eles sejam linhas separadas, para eu poder modificar linha por linha individual, independente das outras. Eu vou usar o explodir. Então, o explodir eu posso ativar com o X, ou eu posso usar o íconezinho que está aqui, ó, essa caixinha explodindo. E a partir de agora, as linhas estão soltas. Ok? Próximo comando que a gente vai usar vai ser o comando círculo. Então, o comando círculo, ele está aqui no painel Draw, que é desenhar, e ele está do ladinho aqui da polilinha. Vocês podem ver que a gente está usando os comandos mais ou menos em ordem. Eu vou tentar seguir a ordem de todos eles, mas às vezes é importante mostrar algum um pouquinho diferente no meio, que aí eu vou interrompendo. Mas a gente vai usar aqui o comando círculo. O comando círculo, vocês podem ver que ele tem uma setinha embaixo que abre as opções do comando círculo. Quando vocês usarem o comando pelo ícone, é mais fácil vocês escolherem a opção, então, clicando aqui na setinha e já ver qual tipo de círculo que vocês querem fazer. Se vocês forem ativar o atalho, as opções vão aparecendo à medida que a gente faz o desenho. Então, elas vão aparecendo aqui na barrinha de comandos. A gente vai fazer um por um ali para vocês verem a diferença. O comando círculo, então, vamos colocar ele aqui. O comando círculo, o atalho em inglês é C e o atalho em português é o CI. Se vocês ativarem ele por aqui, ou digitando o C, ele vai pedir para primeiro vocês clicarem no centro do círculo. Por enquanto, a gente não vai cuidar onde é que vai ser o centro, a gente vai colocar ele aqui do ladinho dos desenhos que a gente já está fazendo. Então, eu vou clicar aqui num ponto qualquer, e ele vai me pedir, a partir daqui, qual vai ser a medida do raio. Tá? Então, digamos que eu quero fazer um círculo com raio 5. Vou colocar aqui 5, Enter. Agora, eu quero fazer outro círculo, com o centro no mesmo lugar desse, mas com o diâmetro 5. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou repetir o comando. Lembrem que Enter repete o último comando. Como eu estou com o F3, o snap ligado, ele me mostra aqui o centro.
não está mostrando o centro, dá uma olhadinha aqui nas opções do Snap e marca aqui. Vou clicar aqui porque eu quero que o centro dela seja o mesmo. E agora eu vou observar aqui nas opções, ó. A versão padrão do comando é clicar no centro e digitar o raio. Só que eu quero digitar o diâmetro e não o raio. Então, eu vou clicar aqui na opção diâmetro. Vocês sempre podem, em vez de clicar aqui, digitar a letra que está em azul, ó. Então, D, Enter. E aí, em vez de digitar o raio, vocês vão digitar o diâmetro, que vai ser 5. Ó, então, círculo com a metade do tamanho do outro. Outra coisa que a gente pode fazer. Para quem está olhando pelos ícones, ó, a primeira opção era com o raio, a segunda era com o diâmetro. Então, se vocês forem pelos ícones e vocês escolherem aqui que vocês querem usar o diâmetro e não o raio, vocês vão clicar no ponto do centro e já vão digitar o diâmetro, tá? Então, se vocês usaram o ícone, não precisa trocar aqui embaixo. O terceiro tipo de círculo que a gente tem vai ser para a gente não fazer definindo o centro dele, mas definindo da onde até onde que ele vai. Por exemplo, digamos que eu quero fazer um círculo aqui, ó, entre esses dois. Vou fazer com o atalho, então ativando o comando círculo. E aqui ele me dá aquelas opções que eu tenho aqui na listinha, ó. Eu vou usar aqui o 2P. E aí eu vou dizer onde ele começa, que vai ser aqui no quadrante, e onde ele termina, que vai ser aqui no outro quadrante. Agora, se eu fizer pelo ícone, vou pegar aqui já direto, 2P, 2 point. E aí não preciso olhar as opções e vou clicar nos dois aqui. A terceira opção que eu tenho, que é o de 3 pontos, eu vou fazer um círculo dizendo 3 pontos por onde ele passa. Então, digamos que eu quero definir um círculo que passe por aqui e por aqui. Pelo atalho. Círculo, 3 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, ele define um círculo que passa por esses 3 pontos. Se eu for pelo ícone, não preciso olhar para as opções. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. As outras duas a gente vai deixar para fazer em outros momentos, tá? Que elas são menos utilizadas. A gente usa mais mesmo, são essas 3 primeiras aqui. Centro raio, centro diâmetro ou com 2 pontos. O próximo comando que a gente vai fazer é o comando arco. O atalho do comando arco é o A. Mas antes da gente fazer o arco em si, eu quero que vocês façam uma referência aqui. Então, aqui pertinho dos desenhos que a gente já fez, comecem em qualquer lugar. Com o orto ativado, façam um L. 10 para baixo, 10 para a direita. E dá um ESC. Só para a gente ter uma referência aqui. O comando arco, a gente tem um monte de opções de como fazer ele, tá? Também vou fazer só alguns agora, porque alguns a gente usa bem mais e alguns a gente usa bem menos. Os que a gente vai usar com mais frequência vai ser esse de 3 pontos, esse início, centro e fim, e depois eu vou mostrar esse contínuo aqui. Então, vamos pelo atalho primeiro. A Enter. Ele quer saber o primeiro ponto do arco. Então, eu vou fazer um arco passando por aqui e por aqui, tá? Primeiro ponto, então, eu vou fazer esse. Ele quer saber o segundo ponto, eu vou colocar nesse. E o ponto final, nesse aqui. Mesma coisa daquele círculo que a gente fez de 3 pontos. A gente clica em 3 lugares para definir, mas ele faz só o pedaço, ele não faz o círculo inteiro. Outra forma que a gente pode fazer, então, ativando de novo o comando arco,
é mudar aqui a opção para eu começar pelo centro dele. Então, eu quero começar por aqui. E aí ele me pede o ponto inicial e o ponto final. Nesse daqui, eu fiz no sentido anti-horário. Então, ele ficou assim. Vou fazer de novo a mesma coisa. Ativei o comando arco, opção centro, cliquei aqui no centro, e agora eu vou fazer aqui o primeiro e aqui o último. E aí, ele vai me dar esse desenho do contrário, tá? Então, ele fez daqui pra cá. Antes, ele fez daqui pra cá. Se a gente for usar os ícones, o primeiro foi esse daqui. E o segundo que a gente usou foi esse daqui, ó, centro, início, fim. Então, se vocês quiserem fazer um arco diferente, vocês podem sempre observar as opções que tem aqui. Então, o que vocês querem clicar e olhem o desenho, ó. Então, 3 pontos, a gente clicou em 3 pontos. Independente da ordem, o meu arco passaria por esses 3 pontos. Aqui eu ia clicar primeiro no início, depois no centro, depois no fim. E assim por diante, a ordem que a gente iria trabalhar. Esse contínuo aqui eu quero mostrar para vocês porque eu acho ele interessante quando a gente quer fazer desenhos um pouquinho mais livres, tá? Quando a gente não segue exatamente, quando a gente está criando uma coisa mais orgânica, por exemplo. Então, eu vou fazer um arco qualquer aqui. E agora eu vou usar essa função contínuo. E ele vai me dando outros arcos, ó, que são tangentes àquele primeiro que eu fiz. Então, ele vai criando esse formato contínuo no feijão. O próximo comando que a gente vai trabalhar vai ser o comando retângulo. O comando retângulo em inglês tem o atalho REC e em português RET. O comando retângulo tá aqui, esse íconezinho menor, tá? Aqui ele tem uma setinha do lado, mas não é para dar opção de comando, é porque ele tem outro comando escondidinho aqui, que a gente já vai ver. Então, comando retângulo, a gente ou ativa clicando aqui no ícone, ou REC em inglês, RET em português. Clica num ponto qualquer da tela para a gente fazer o teste. Então, eu vou clicar aqui. E agora eu preciso definir para o retângulo a posição da diagonal oposta. Então, eu defini a posição do início e agora eu tenho que definir a posição do fim. Então, nesse daqui, eu preciso colocar a dimensão em X e a dimensão em Y. Então, digamos que eu quero um retângulo de 5 por 10. Eu vou colocar arroba 5,10. Então, 5 em X, 10 em Y. Esse daqui não tem erro, tá? Se eu quiser agora, vou fazer um comando polígono. P-O-L. Comando polígono, então, ele tá aqui escondidinho junto com o comando retângulo. Vou ativar ele aqui. Ou vou clicar, vou digitar POL. Eu vou colocar meu mouse aqui em cima da figurinha do polígono, só para vocês enxergarem que a gente tem polígonos de duas formas quando a gente desenha no AutoCAD. Ou os polígonos vão ser inscritos, ou eles vão ser circunscritos. Olhem essas duas figuras que eu tenho. A figura da esquerda é um polígono inscrito, quer dizer que a gente vai determinar o raio desse polígono com base no círculo que estaria por fora dele. Então, o polígono, ele se encaixa dentro de um círculo de raio tanto. Na figura da direita, o polígono está para fora, então ele é circunscrito. Então, esse polígono, ele está por fora, com as laterais dele, com as arestas, se encaixando num círculo de raio tanto. Então, isso é importante quando a gente vai fazer um polígono.
saber se o tamanho dele está dado pela distância dos vértices até o centro ou das arestas até o centro. Então, ativando o comando polígono, primeiro ele me pede o número de lados desse polígono. Vamos ver que eu vou fazer um polígono com 5 lados. Então, eu vou digitar 5, Enter. Ele quer saber o centro do polígono. Então, eu vou colocar aqui num ponto qualquer. E aí, eu vou dizer se ele é inscrito ou circunscrito. A gente vai fazer aqui ele primeiro inscrito. Então, ou clica aqui na opção, ou digita e Enter. E aí, eu vou determinar o raio desse polígono. Vocês podem ver, conforme vocês mexem o mouse, que o raio do polígono é a distância do centro até o vértice. Então, até o pontinho aqui do polígono. Vamos dizer que eu vou fazer ele com 8 unidades. Então, 8, Enter. Vou fazer mais um, tá? Então, dá um Enter para repetir o comando. 5 lados de novo. E eu quero o mesmo centro, tá? Então, eu vou clicar aqui no centro do polígono. Não tá aparecendo? Confere se tá ligado aqui o F3, o Snap, e se tá marcado aqui, ó, centro geométrico. Se ainda não apareceu de cara, dá uma mexidinha no mouse em volta, que quando a gente passa pelas linhas, ele mostra o centro, tá? Então, eu vou clicar aqui, mas agora eu vou pegar a opção circunscrito. E vou colocar o mesmo raio 8. Então, vocês viram que ele faz o desenho do polígono igual, mas no primeiro, o 8 era isso daqui, ó, a distância do centro até o vértice. No segundo, o raio 8 era a distância do centro até a aresta. Então, essa é a diferença do inscrito para o circunscrito. Se eu colocasse aqui, agora ficou muita coisa, um círculo com raio 8, para o polígono inscrito, ele fica com os vértices encostando no círculo de raio 8. Para o polígono circunscrito, ele fica com as arestas. A gente ainda pode trabalhar com o polígono sabendo o tamanho do lado, em vez de saber esse raio. Então, ativa de novo, comando polígono, número de lados, vou colocar agora com 8 lados. E eu vou escolher aqui embaixo a opção Edge, ou lado para quem está em português. E aí, eu vou clicar num ponto que não vai ser o centro, agora vai ser um dos cantinhos, um dos vértices. Ó, então, cliquei no cantinho e agora eu vou dizer até onde que vai esse lado. Então, aqui eu quero que o lado tenha 5 unidades. 5, Enter. Muito bem. E por último, dos comandos de desenho do AutoCAD, a gente vai ver hoje a elipse. Comando elipse, o atalho de teclado é EL e ele tá aqui, ó, logo abaixo do retângulo. A gente tem 3 tipos de elipses, mas a gente vai usar o primeiro mesmo, tá? Então, ou clica aqui no ícone ou digita EL, Enter. Ó, ele tá pedindo um eixo. Então, o eixo é o comprimento da elipse, em um dos 2 sentidos. Então, eu vou desenhar aqui, que ela vai começar aqui, e ela vai terminar 20 unidades depois. Então, o primeiro eixo vai ter 20 unidades. E agora, eu tenho que definir o segundo eixo. Só que agora eu não vou colocar o eixo inteiro, eu vou colocar como se fosse um raio, ó, do centro para cima. Então, eu vou colocar aqui 5 unidades. Então, o 20 que eu coloquei é o inteiro. E o 5 é do meio para cima. Bem mais fácil do que fazer na mão, né? Então, finalizamos os comandos de desenho, com exceção aqui do comando Ashura,
que esse daqui não é exatamente um comando de desenho, a gente vai usar para fazer aqueles preenchimentos. Então esse daqui nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas escondidinho aqui no menu Draw, a gente tem alguns outros comandos. Hoje a gente vai usar só esse primeiro aqui, ó, esse spline. Ele serve praticamente para a mesma coisa que a polilinha que a gente fez aqui, só que com a diferença que ele não fica com os cantos retos, ele fica com os cantos todos arredondados. Então é uma ferramenta que tem uma função para fazer linhas um pouco mais orgânicas. Na engenharia civil eu uso ela para trabalhar com topografia, porque a gente usa para fazer os desenhos das curvas do terreno. Em projetos elétricos eu uso para desenhar as tubulações, então os eletrodutos, porque ele fica mais organizado e não fica aquelas linhas retas, fica mais real. E a gente tem vários outros usos, né, pessoal? Cada um vai acabar encontrando os usos de acordo com a sua função. Bom, mas a gente vai fazer ela então. Ativa aqui o spline. Vamos colocar aqui. Spline. SPL é o atalho. E a gente vai fazer o desenho dela. Vamos ver. Por cima dessa escadinha aqui. Eu vou clicando em todos os cantinhos dela, para vocês verem como vai acontecendo. Então, não importa por onde eu começo aqui, e eu vou clicando por cima. Então, vocês vão ver que ela vai se adaptando a todos os cantinhos, todos os vértices, mas ela não fica reta, ela vai criando esse arredondado para fazer essas linhas curvas, então. A única diferença dessa linha SP-Line para a polilinha que a gente viu antes é que a gente não deve terminar ela clicando aqui nesse cantinho. Se eu terminar clicando, ele vai ficar, eu vou fazer aqui, tá? Ele vai ficar esse cantinho, tá vendo? Ele não ficou arredondado no último ponto. E daí, eu vou fazer aqui do lado para vocês verem a diferença. Como a gente deve fazer. Clicando em todos os pontos. E aqui no final, em vez de clicar, usa aquele fechar ou close que tem aqui na barrinha. Então, C, Enter. E aí ele faz, ó, até aqui no último ponto, ele faz todos eles o arredondadinho. Então, pra gente desenhar usando essa linha, o que a gente tem que lembrar é que as medidas que a gente tá colocando são das linhas retas, como se fossem linhas retas, ó. Então, como eu fiz com essa escadinha aqui. Então, eu fiz ela toda retinha, ou na vertical ou na horizontal. Só, como eu usei o comando SPL, ele faz essa conformação para ela ficar toda arredondada. Muito bem, então, os comandos básicos de desenho são esses. Agora, a gente vai usar um pouquinho os comandos básicos de modificação. Passada essa parte inicial, que a gente tem que fazer essa compreensão do ambiente do AutoCAD, da interface, dos comandos. Agora, quando a gente começa a trabalhar com a parte de modificação, ele fica um pouquinho mais rápido na gente executar os comandos, tá? Então, a gente vai olhar esses que aparecem aqui no painel principal. Vou colocar aqui. A gente vai usar o mover, o copiar, o stretch, que é o esticar, o rotação, o que é o espelhar, comando escala, por enquanto vamos trabalhar com esses. Bom, então, comandos de modificação. Para ativar qualquer um desses comandos, a gente precisa ter algum elemento desenhado na tela. Porque se eu vou modificar, eu preciso ter alguma coisa pronta para mudar, né, gente? Então,
todos os comandos de modificação envolvem a gente selecionar algum desenho na tela. Então, eu vou mover. Vamos começar por aqui. Como a gente fez aqui essa SP-Line em cima da polilinha, eu vou mover para ela ficar afastada da minha polilinha agora. Eu quero uma coisa em cada lugar. Então, para eu usar o comando mover, eu posso ou ativar ele aqui, no Move, ou digitar M, Enter. Assim que eu seleciono o comando, que eu ativo o comando, eu vou selecionar o elemento que eu quero mover. Então, no caso, eu vou mover essa linha orgânica que eu fiz aqui. Todos os comandos que envolverem seleção de objetos, eu preciso confirmar essa seleção, porque ele deixa eu ficar selecionando coisas enquanto eu quiser, e no momento que eu selecionei tudo que eu precisava, eu preciso confirmar. Então, eu vou dar um Enter para confirmar a seleção. Depois disso, ele está me pedindo um ponto base, e ele vai me pedir um ponto de destino. Então, da onde para onde que eu quero mover esse elemento. Então, vamos dizer que eu quero mover ele 20 unidades para cima. Eu preciso clicar num ponto base, então eu posso clicar aqui no cantinho, eu vou apontar na direção que eu quero mover e vou digitar 20, Enter. E agora, eu vou desfazer isso, então eu vou dar um Ctrl Z. Se eu quisesse mover essa polyline dessa escadinha para a escadinha do lado, primeiro eu vou deletar essa daqui só para não confundir, e eu vou mover M, Enter, e agora eu quero que ela fique exatamente na posição que ela está dessa escadinha aqui, nessa do lado. Isso quer dizer que eu preciso de um ponto de referência, então de um ponto que eu consiga me localizar dessa daqui e nessa daqui. Então, vou pegar esse pontinho aqui do lado. Poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser qualquer um, contanto que eu clique no mesmo lá do lado. Ó. Então, vou clicar nesse daqui. Daqui pra cá. Muito bem. Comando mover, simplesmente isso. Seleciona, Enter, clica no ponto base, aponta o cursor para a direção que vocês querem mover e digita a distância, ou clica no ponto base e clica no ponto de destino. Comando copiar, está logo abaixo aqui do mover. O copiar, o atalho é CO. Vocês podem ativar pelo ícone ou digitando CO, Enter. E vocês vão ver que ele funciona exatamente igual ao comando mover, mas ele, além de trocar a posição do elemento, ele mantém um na posição original. Então, vamos fazer aqui, copiar essa SPL que eu fiz aqui. Selecionei, confirma a seleção com o Enter. E vou clicar aqui num cantinho e levar lá para o mesmo cantinho. O comando copiar, ele não encerra quando eu posiciono o primeiro, porque eu posso continuar fazendo cópias. Ó. Ele deixa eu fazer cópias múltiplas. Então, quando eu achar que está pronto, eu vou dar um ESC. Não queria isso. Tá, muito bem. Agora a gente vai para o terceiro comando, comando stretch, que é o esticar. Esse comando aqui, eu acho que dos comandos básicos é o mais difícil do AutoCAD, tá? Porque ele exige, além da seleção, ele exige que a gente selecione do jeito certo. Então, nós vamos fazer assim. A gente vai copiar essa escadinha aqui para cima, para usar ela como referência. Então, eu vou usar o comando CO. E eu quero copiar essa escadinha aqui 30 unidades para cima. Quando eu sei a medida, eu não preciso necessariamente clicar num cantinho específico. O ponto base, ele é importante quando a gente vai clicar num ponto de destino, tá? Nesse caso aqui não seria. Posso clicar em qualquer lugar na tela, apontar para cima e colocar 30 de distância. E agora a gente vai trabalhar então com esse comando stretch. Eu vou copiar ainda mais uma vez para eu ter duas formas diferentes, uma comparação. Então, eu vou copiar ele aqui 20 para cima. Vamos ficar com 2. Tá? Comando stretch. Ativa ele ou clicando aqui no ícone, ou pelo atalho S Enter em inglês.
e Enter em português. Para esse comando funcionar, o importante é que a seleção sempre seja feita da direita para a esquerda, tá? E sempre com janela de seleção. Se a gente clicar em cima do elemento, não vai funcionar. Bom, para que serve esse comando? O comando esticar, ele serve para a gente mover uma parte do desenho, levando arrastada com essa parte tudo que estiver encostando nela. Então, olhem aqui. Explodir esse daqui para eu ter ele soltinho só para mostrar para vocês. Se eu mover essa linha aqui 5 unidades para o lado, ela vai só a linha. Se eu usar o esticar, o stretch, ele vai mover a linha, mas vai levar junto as outras duas linhas que estavam encostadas nela. Então, vai levar essa e essa daqui, ó. Então, ele estica, ele deforma a figura. Se eu fizer clicando na linha, o comando stretch, ele vai funcionar igual ao mover. Não é o que a gente quer. E se eu fizer selecionando da esquerda para a direita, a mesma coisa. Funciona igual ao mover. Então, o segredo desse comando é selecionar da direita para a esquerda. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai aumentar esse último degrau aqui em 5 unidades. Então, eu vou usar o stretch, selecionar o último degrau, mas eu não vou selecionar essa linha aqui, ó. Porque se eu selecionar essa daqui, eu vou aumentar, é o degrau do meio. Então, eu quero aumentar o de cima. Então, vou selecionar aqui a primeira. Enter para confirmar a seleção. Clica num ponto qualquer. Aponta na direção que quer mover aquela linha. E vou colocar aqui 5. Enter. Então, eu estiquei aqui o primeiro degrau. Então, eu precisava selecionar essa linha aqui. Agora, se eu quero esticar o segundo degrau, eu tenho que selecionar, ativar de novo o comando, stretch, direita para a esquerda. Eu tenho que selecionar aqui o do meio. Selecionou, enter, clica, aponta, e eu vou colocar aqui 5 de novo. Então, ele deforma a figura. Quando eu selecionei em cima, ele esticou em cima. Quando eu selecionei no meio, ele esticou no meio. Comando rotação. Comando rotação, ele vai girar um elemento, girar um objeto. Então, para ativar ele, ou eu clico aqui no ícone, ou RO, Enter. Bom, então, digamos que eu quero rotacionar essa figurinha que eu fiz aqui antes. Então, eu vou girar ela. Comando rotação, eu preciso selecionar a figura, confirmo a seleção com o Enter, e ele me pede um ponto base. O ponto base, nesse caso, vai ser o único ponto que vai continuar no mesmo lugar. Então, percebam que, se eu clicar no ponto base aqui no centro do círculo, o centro vai continuar no mesmo lugar, e as coisas que estão ao redor dele, ó, vão girar. Se eu selecionar aqui em cima do círculo, aqui no quadrante, o que vai girar, o que vai ficar no mesmo lugar é esse pontinho aqui. O resto vai girar ao redor desse lugar. Tá? Então, vamos fazer aqui. RO, Enter. Seleciona essa figura. Vamos selecionar aqui o quadrante superior. E a gente vai rotacionar 45 graus. Ele vai rotacionar os 45 graus em sentido anti-horário, tá, gente? Ó, então, ele estava aqui e veio pra cá. Esse aqui a gente pode usar uma ferramenta que é para fazer a rotação e manter uma cópia no lugar original. Então, vamos fazer de novo. RO, Enter, seleciona a figura que a gente girou, clica ali no mesmo ponto que a gente tinha clicado antes. E agora aqui, ó, a gente tem a opção cópia. Vamos usar essa opção agora. E aí, eu quero voltar ela para a posição original. Então, eu vou colocar menos 45. Aí, fiquei com 2.
a gente vai fazer uma rotação, mas a gente vai fazer uma rotação com uma referência. Digamos que eu fiz esse polígono aqui, e eu quero que esse polígono, em vez de ficar com essa linha aqui, não é um polígono, né? Esse é aquele que a gente fez com as linhas, com as linhas e o x e o y. Em vez dessa linha aqui ficar na horizontal, eu quero que essa daqui fique na horizontal. Então, como que eu vou fazer? Ativar o comando rotação, selecionar o meu objeto, seleciona todas as linhas, Enter confirma a seleção. E agora o ponto base, então, é aquele que vai ficar no mesmo lugar. Então, vamos pegar esse daqui, ó. Por quê? Porque eu quero que a linha fique nesse alinhamento, ó. Que essa daqui fique nesse alinhamento. Então, eu vou clicar aqui onde ela já tá. O único ponto dela que já tá nesse alinhamento. E agora eu vou usar aqui a opção referência. E eu vou clicar como ela tá e depois como eu quero que ela fique. Então, como é que ela tá? Ela tá daqui pra cá. Então, eu vou clicar nesses dois pontos. Como que eu quero que ela fique? Quero que ela fique pra cá. Ativo o F8. E aí ela ficou retinha. Ok? Comando rotação é isso aí. Vamos para o comando espelhar. O comando espelhar, ele vai criar uma cópia espelhada de alguma coisa que vocês já têm no desenho de vocês. Vou usar essa escadinha aqui que eu deformei mesmo para mostrar para vocês. Então, o comando espelhar em inglês é mirror. Ele tá aqui. E a gente vai ativar ele em inglês com MI e em português com o ESP. Esqueci aqui, ESP. Espelhar. Ativou o comando, seleciona as coisas que vocês querem espelhar. Vamos pegar uma dessas escadinhas inteiras. Confirma a seleção com o Enter. E agora a gente precisa dar um ponto base. No caso, vai ser uma linha base em vez de um ponto base. Eu preciso posicionar um espelho em relação a esse meu objeto. Então, imaginem, se eu quero que esse objeto aqui, que ele seja espelhado para esse lado aqui, acho que nesse caso vai ficar melhor eu desenhar. Olha só, vou começar a minha linha de espelho encostadinho aqui no último degrau. Se a minha linha eu fizer para cima, ó, na vertical, ou para cima ou para baixo, tanto faz, é essa a posição do meu espelho. Então, o meu objeto ele é refletido nessa linha aqui, ó. Então, ele vai ficar na mesma orientação, mas todo ele é ao contrário. Se eu colocar ele para o lado, seja para a direita ou para a esquerda, é através dessa linha que ele vai ser refletido. Então, de baixo para cima é que vai ficar a cópia. Então, nesse caso aqui, vou botar para cima. Qualquer distância aqui não importa, só definir uma direção. Então, clica no início, clica aqui no final. E ele sempre pergunta se a gente quer apagar o objeto original ou não. Nesse caso, eu não quero. Então, eu vou colocar aqui, no. Muito bem. Agora, a gente vai fazer de novo, comando espelhar. Vai selecionar esse último que a gente fez a cópia. Mas agora, digamos que eu quero continuar no mesmo sentido essas cópias, tá? Mas eu não quero que ele se encoste aqui. Eu quero que ele fique uma distânciazinha aqui de 2 unidades. Se eu quero que a distância entre essa linha e a cópia dela seja de 2 unidades, o espelho tem que estar no meio do caminho. Então, se a distância entre a linha e a cópia é 2, a distância entre a linha e o espelho é 1. Então, ativou o comando espelhar, selecionou os elementos, dá Enter para confirmar a seleção, e nesse caso, o nosso ponto base, a nossa linha de espelho, vai ficar a 1 unidade de distância. Ó. Então, aqui, cheguem bem pertinho, coloca o mouse aqui no cantinho, não clica, e move o mouse para a direita um pouquinho, para poder fazer esse tracejadinho, ó, que é para a gente colocar a linha em referência àquela que a gente já tem. Então, aqui a gente vai digitar a distância, que no caso vai ser 1, Enter. Ó, e aí, quando eu coloco aqui para cima ou para baixo a minha linha de espelho,
a mesma distância que eu tenho do espelho para a esquerda vai ser a distância que eu tenho do espelho para a direita. Então, só clicar num ponto qualquer aqui, não quero apagar, ele coloca a cópia. E ainda para finalizar esses comandos mais básicos, a gente vai parar hoje nesse daqui, nesse scale, que é o comando escala, mas a gente não deve confundir esse comando escala com a escala de impressão ou com a escala de desenho. Então, quando a gente faz os exercícios de desenho, que eu peço para vocês desenharem na escala 1 para tanto, não é esse caso desse comando, tá? A escala de desenho a gente vai ver bem depois. Agora, esse comando escala, ele serve para aumentar ou para reduzir um elemento desenhado na tela. Então, vamos lá. Comando escala SC em inglês e S em português. Ativou o comando. A gente vai diminuir aqui essa cópia que a gente fez dessa escadinha. Então, eu vou selecionar essas linhas. Confirmo a seleção com o Enter. E ele me pede de novo um ponto base. Ponto base, então, quer dizer que eu preciso clicar num ponto, que é a partir dali que o meu elemento vai aumentar ou vai diminuir. Eu quero que essa parte de cima deles aqui, ó, continuem se encostando. Então, é nessa parte que eu preciso clicar. Agora, observem o valor que aparece junto com o meu cursor. Quando o valor está maior do que 1, esse valor corresponde a um fator de escala. Quando o fator de escala está maior do que 1, quer dizer que eu estou aumentando esse elemento. E ele está me dizendo quantas vezes eu estou aumentando esse elemento. Agora, se o fator de escala estiver menor do que 1, eu estou reduzindo esse elemento, tá? Então, quantas vezes eu vou diminuir esse elemento? Se eu quiser que esse elemento fique com o dobro do tamanho que ele tinha antes, eu vou colocar o fator de escala 2. Se eu quiser que esse elemento fique com metade do tamanho que ele tinha antes, eu vou colocar o fator de escala 0,5. Não esqueçam que é ponto para dividir o decimal e não a vírgula. Tá? Então, nesse caso, eu quero diminuir ele, quero que ele fique com metade do tamanho. Então, vou digitar aqui, 0,5, Enter. E aí, eu reduzi ele pela metade. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês com o comando rotação, o comando escala também tem algumas opções a mais para a gente usar. Vamos ver essa. Então, SC Enter. Eu quero trabalhar com o mesmo elemento que eu estava trabalhando antes. Aqui, gente, quando a gente vai selecionar de novo o que a gente recém selecionou, a gente não precisa clicar de novo em todas as linhas. A gente pode usar a função P de Previous. Em inglês é P de Previous e em português ANT de anterior. Tá? Então, eu vou colocar P Enter ou ANT Enter e ele seleciona automaticamente as últimas coisas que eu selecionei. Então, feito isso, dá um Enter para confirmar essa seleção. E agora, a gente vai selecionar esse ponto aqui como base, ó. Para vocês verem a diferença, nós vamos selecionar esse ponto aqui, que não está encostando no que eu selecionei, ele está encostando no outro. E agora, eu vou usar essa opção cópia. Então, ele vai manter o que existe na tela e vai copiar um elemento com o fator de escala que eu colocar. Eu vou colocar aqui o fator de escala 1,5, então eu quero 1,5 vezes o tamanho dele. Então, ele ficou o anterior. E ficou esse que eu aumentei agora. Ficou feio. Tudo. Vamos ver. Vamos fazer mais um de escala para eu mostrar para vocês mais uma opção. Vamos dizer que eu estraguei aqui
esse desenho, eu mudei, eu não gostei do jeito que ele ficou, tá? E eu quero que esse aqui volte a ter o tamanho que ele tinha antes. Só que eu não sei que tamanho ele tem. Eu quero usar esse daqui como uma referência. Então, eu vou usar de novo. Comando escala, SC, Enter, P, Enter para selecionar o anterior. Vou dar um Enter. E vou clicar num ponto base. Agora sim, o ponto base eu vou pegar o mesmo que eu tinha aqui antes. E vou usar a opção referência. R, Enter. Para usar a opção referência, eu tenho que dizer como que ele tá, como que eu quero que ele fique. Então, como que ele tá? Ele tá começando aqui e terminando aqui. Cada um desses dá um clique, tá? Começa aqui, clica. Termina aqui, clica. E eu quero que ele fique aqui. Ó, estão vendo? Então, eu posso levar ele até a posição que eu quero que ele fique. Isso aí, gente. Então, os comandos básicos iniciais vão ser esses aqui. Na próxima aula, a gente vê os outros comandos aqui, que também são comandos de modificação, e começa a trabalhar com os textos. Ok? Eu vou colocar uma listinha de exercícios para vocês. Então, para vocês resolverem agora com base nesses comandinhos que a gente aprendeu hoje.